Olá pessoal, mais uma vez professor Mike, trazendo aqui para vocês mais uma videoaula, mais uma revisão de física para quem vai fazer o vestibular em todo o Brasil, tá? A gente vai resolver uma questão agora do livro do Irodov, é a questão 1 da unidade 1, 166, atendendo a pedidos aí de alunos que vão fazer vestibular militar, Para quem não conhece, o livro do Irodov é uma bibliografia utilizada muito por alunos que vão fazer vestibular militar ou quem vai fazer também Olimpíadas Internacionais e por aí afora, tá certo? E então a questão, ela fala sobre colisões, Ele diz que duas partículas de massa M1 e M2, resumindo aqui a questão, elas estão se deslocando uma de encontro à outra, cada uma com a sua respectiva velocidade, tá? Ele diz na questão que as partículas vão sofrer um choque perfeitamente inelástico, O choque inelástico, lembrando, é aquele choque em que as partículas não se separam, elas se chocam e seguem juntas com a mesma velocidade, como se elas fossem uma única partícula, um único corpo, tá? E ele deu aqui para nós a massa da primeira partícula, 1 grama, a sua velocidade, interessante, que ele deu a velocidade dessas partículas em forma de vetores, de forma vetorial, em forma de componentes, Deu a velocidade vetorial, até porque a gente vai trabalhar com momento linear, e o momento linear, a velocidade ela é vetorial, E ele deu essa velocidade em forma de componente, 3i menos 2j metro por segundo, e a velocidade da segunda partícula, 4j menos 6k metro por segundo. E a massa da segunda partícula é 2 gramas, Então ele pede na questão pra gente qual é a velocidade do conjunto das partículas e ele pede também o módulo da velocidade do conjunto dessas partículas, tá? Lembrando que as velocidades estão em metro por segundo, que é o Sistema Internacional da Velocidade. Mas você perceba que as massas não estão no Sistema Internacional, estão em grama. Então nós vamos ter que transformar para quilograma, que é o Sistema Internacional, tá? A saída do problema é o seguinte, Lembra da parte teórica de colisões que tanto o choque elástico, o choque perfeitamente elástico, o choque parcialmente elástico e o choque inelástico, eles possuem uma coisa em comum, Todos os três tipos de choque, o momento linear se conserva. Então vai haver conservação do momento linear, Então a saída do problema está aqui. O momento linear antes da colisão das partículas é igual ao momento linear após a colisão das partículas, tá? Então a gente vai usar o princípio da conservação do momento linear, tá certo? Então vamos lá. Se você olhar para a questão, você vai ver que antes das partículas se chocarem, ambas possuem velocidade, V1 e V2, Então, se elas possuem velocidade, elas possuem momento linear antes do choque. Até porque o módulo do momento linear é a massa vezes a velocidade da partícula, A partícula só tem momento linear porque ela tem velocidade, tá certo? Então, antes da colisão, as partículas possuem momento linear. Portanto, antes será o momento linear da primeira partícula somado com o momento linear da segunda partícula. Isso vai ser igual ao momento linear após a colisão. E após a colisão será o momento linear do conjunto. Certo? Bom, então agora vamos desmembrar, Momento linear da primeira partícula é a sua massa vezes a velocidade. Momento linear da segunda partícula é a massa vezes a sua velocidade. E o momento linear do conjunto, é a soma das massas vezes a velocidade do conjunto, Lembrando que massa vezes velocidade é o momento linear, tá? Mas como elas seguem juntas, essa massa será a soma das duas massas, tá? Agora bora só substituir, A massa da primeira partícula é 1 grama, mas vamos converter para quilo, 1 vezes 10 a menos 3,
vezes a velocidade 1 da primeira partícula, 3i menos 2j, mais massa 2 da segunda partícula, 2 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade 2 da partícula, 4j menos 6k. Isso é igual, né? Vou botar aqui embaixo, a soma das massas. 1 vezes 10 a menos 3, mais 2 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade do conjunto. Certinho? Eu vou apagar esse lado aqui para a gente concluir a questão, tá? Portanto, nós temos o seguinte. O que nós vamos fazer agora? Bom, aqui nós vamos fazer a operação distributiva, né? Eu vou pegar a massa da primeira partícula, vou distribuir com as componentes da velocidade. Vou pegar aqui também a massa da segunda partícula e distribuir para dentro do parênteses com as componentes da velocidade. Então nós vamos ter 1 vezes 3 dá 3, então isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 3i, né? O versor continua. Aqui a mesma coisa, 2 vezes 1 dá 2, então menos 2 vezes 10 a menos 3j. Aqui 2 vezes 4 dá 8, então vai ficar mais 8 vezes 10 a menos 3j, né? Mais com menos dá menos, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 10 a menos 3k. Isso é igual, né? Isso é igual. Vamos somar. Como é que a gente soma essas massas, né? Ó, os expoentes e a base 10 são iguais, então a gente soma os números da frente e conserva a base 10. 2 mais 1, 3. Então isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes VC. Tá? Vezes VC. Tá certo? Bom, olha, eu vou repetir esse primeiro termo, porque só ele tem o versor i, né? Então a gente vai repetir, vou repetir ele aqui. 3 vezes 10 a menos 3i, né? Perceba que aqui tem j e aqui tem j, então vou fazer a continha de j com j, né? Mais com menos dá menos, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 2 dá 6, então vai dar mais 6 vezes 10 a menos 3j, né? Menos 12 vezes 10 a menos 3k. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 3 VC. Tá? Bom, essa massa aqui, esse número está multiplicando. Como eu quero o VC, está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vou passar dividindo os três termos, né? Então, VC é igual a 3 vezes 10 a menos 3i, mais 6 vezes 10 a menos 3j, menos 12 vezes 10 a menos 3k, sobre 3 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a VC. Tá? Ok? Bom, aqui a gente já pode concluir, né? Eu posso dizer, então, aqui já tem VC, né? Já coloquei lá. Portanto, VC, eu posso colocar... Nós já chegamos na equação, né? Deixa eu colocar do outro lado, para não ficar muito aqui embaixo. Então, olha só. Então, VC será igual... Aqui, como é que a gente vai dividir? 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, 3 vezes 10 a menos 3, corta, sobra o i. No caso, 1i, né? Precisa a gente colocar 1, mas eu vou colocar porque vai servir para quando a gente for determinar o módulo dessa velocidade, tá? Mais 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então isso vai dar 2j. 2j. Menos 12 dividido por 3 dá 4. 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3, sobra o k,
Então isso dá 4K. Portanto, está aqui a velocidade do conjunto das partículas, né? I mais 2J menos 4K metro por segundo. Mas ele não pede só isso, ele pede o módulo dessa velocidade, né? Para você calcular o módulo de um vetor em forma de componentes, o que você vai fazer? Você vai pegar a raiz da componente x ao quadrado somado com a componente y ao quadrado somado com a componente z ao quadrado. Em 3 dimensões, você soma as 3 componentes. Em 2 dimensões, você só soma as 2 componentes, as 2 primeiras componentes, tá? Portanto, o módulo de VC será igual a componente x. A componente x do meu vetor da velocidade do conjunto é 1. Então fica raiz de 1 ao quadrado. Mais a componente y do vetor da velocidade é 2. Então 2 ao quadrado. A componente z da velocidade é menos 4. Então fica menos 4 ao quadrado. Tá? Portanto, o módulo dessa velocidade do conjunto, o módulo da velocidade do conjunto é a raiz, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 16 mais 4, 20, né? 20 mais 1, 21, então a raiz de 21. Portanto, o módulo de VC vai dar aproximadamente, raiz de 21 vai dar 4,58, que aproximadamente vai dar 4,6 metros por segundo, que é a resposta do livro, da questão 1, 166 do livro do Irodov. Tá bom? Pessoal, então eu espero que tenham tirado a dúvida de alguns alunos aí que me pediram a resolução da questão, tá certo? E tá aqui o resultado da questão. Qualquer coisa, né? Como eu já falei, sempre falo, dá pause, volte, né? Tire a sua dúvida no momento da aula, tá bom? E continue mandando mensagens para mim que eu vou responder vocês com todo carinho, tá certo? Um forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.